Bonjour, mes anges, ça va? Vamos resolver mais um exercício. Esse é um lançamento vertical para cima, por isso que esse corpo já tem uma flechinha, porque ele tem uma velocidade. Eu vou adotar referência para cima, porque a gente já conversou sobre isso, eu quero que ele comece o movimento indo para frente. E aí, nesse problema lá no enunciado, a gente diz que o corpo está lançado de uma altura de 10 metros. Então, o que eu vou adotar? O chão está no S igual a 0 metro. O corpo, na situação inicial, está no S0 igual a 10 metros. E na situação inicial, ele começa indo para frente. Veja, durante toda a resolução do problema, tanto na subida quanto na descida, uma vez que eu entendi que eu não vou mudar minha referência, a aceleração da gravidade aponta para baixo, portanto, ela é contra a minha referência. Então, durante toda a resolução do problema, a aceleração vai ser negativa. Então, qual é a situação que eu estou estudando, Beth? É essa daqui, observa. Observou? Então, ele sobe, para e desce. Ele sobe, para e desce. Agora, a gente vai estudar. Ele vai para frente cada vez mais devagar, para, depois vai para trás cada vez mais rápido. Uau! Ele vai para frente. Então, olha aqui a situação inicial, ó. Ele vai para frente, velocidade positiva, na subida. Cada vez mais devagar, aceleração negativa, sinais trocados, freia. Depois chega no ponto mais alto, velocidade é 0. Ele para, inverte o sentido, e aí ele vai para trás, ele estava parado, lembra? Ele vai para trás cada vez mais rápido. Para trás, velocidade negativa, cada vez mais rápido, aceleração negativa. Tudo de acordo com o que a gente já estudou. Só que, neste caso aqui, nesse problema, o tempo de subida não é igual ao tempo de descida. Porque ele vai subir um tanto e vai descer um tanto maior. Então, quais são as informações do enunciado para fazer o meu banco de dados? A velocidade inicial é positiva porque ele vai para frente, ela já existe porque é um lançamento. A posição inicial, a posição no chão, eu mesmo que escolhi por causa da minha referência. E eu sei que a aceleração é negativa porque está contra a referência. Ok? Vamos continuar. No item B, eu quero tempo de subida até o ponto mais alto. O que é que isso quer dizer, Beth? Ponto mais alto. Quer dizer o seguinte, V igual a 0. Daqui para frente, quando você ouvir essa informação, ponto mais alto, já tem que vir na sua cabeça, velocidade igual a 0. Esse corpo parou. Porque vai ter uma inversão de sentido. E aí, quais são os dados que eu tenho? Como é que eu começo a resolver? Tem a velocidade, que é 0. Tem a velocidade inicial, que foi dada no enunciado. Tenho a aceleração, vovô ateu. Olha, o que é que eu estou fazendo? Eu quero saber qual é o tempo para chegar nessa altura aí, que é onde está a interrogação. E aí, pelo vovô ateu, e com a informação do ponto mais alto, que V igual a 0, eu descubro o tempo de subida até o ponto mais alto. Como eu simbolizo isso? A altura máxima, Hmax, V igual a 0. Então, essa é uma informação que você tem que guardar. Na altura máxima, sempre a velocidade é 0. Nesse exercício, o tempo para chegar nessa altura máxima é de meio segundo. Tudo bem? Agora, eu quero saber qual é essa altura máxima. Então, nós estamos no item C. E aí, eu tenho vários jeitos de resolver o problema e eu vou fazer de 3 jeitos aqui, tá? Vou usar a primeira ferramenta, que é o sorvetão. Eu tenho a informação do tempo, que eu já calculei no item B, meio segundo. Tenho S0 por causa da minha escolha de referência, tenho V0 por causa da minha escolha de referência e tenho a aceleração por causa da minha escolha de referência e descubro essa posição. Esta é a altura máxima. Mas não tem só esse jeito para resolver. Eu posso usar o Torricelli, por exemplo. No Torricelli eu conheço V, que é a informação, que a gente já falou do item B, V igual a 0. Eu conheço V0, conheço a aceleração, uma incógnita só. E aí descubro que o ΔS é 1,25 metros. Ué, Beth, não é igual à resposta anterior. Claro, porque aqui é o deslocamento. A partir do ponto de lançamento, ele se deslocou de 1,25 metros.
Então, o que eu tenho que fazer se a minha escolha é o Torricelli? Eu tenho que somar os 10 metros iniciais, porque a altura máxima é do chão até o ponto mais alto que esse corpo chegou. Tá bom? Tem um terceiro jeito que eu quero mostrar aqui, porque eu não gosto de engessar vocês. Então, eu quero que vocês entendam que tem vários jeitos e vai escolher o que você gosta mais. Esse terceiro jeito é que no MRUV, como a taxa de variação da velocidade é constante, a velocidade média, que é um conceito físico, é numericamente igual à média de velocidade. Então, eu posso achar o deslocamento também e não posso esquecer de somar os 10 metros. Certo? Item C, concluído. E aí eu vou preencher ali a minha interrogação, ó. A bolinha chega até 11,25 metros, a partir do chão. Bom, no item D, eu quero o tempo total até chegar no chão. O que é que quer dizer chegar no chão? É o tempo total para que o S seja igual a 0. Então, um recurso lindo, que é da nossa ferramenta do sorvetão, é que ela é válida para a subida e para a descida. Porque a gente não mudou a referência, então não mudou o que é o frente e o que é o trás. E aí, o sorvetão, ele me dá a informação lindamente de todo o movimento. É uma função que vale tanto para a subida quanto para a descida. Então, ó, S igual a 0 é a informação chão. S0 a gente já sabe por causa da referência, V0 sabe por causa da referência e a aceleração sabe por causa da referência. E aí eu cheguei numa função de segundo grau, eu aqui vou resolver pelo Bhaskara e vamos achar dois tempos, 2 segundos e menos 1 segundo. Não tem significado físico o tempo negativo. Então, o que eu consigo decidir aqui, ó, que o tempo para chegar no chão é único. Em 2 segundos, esse corpo chega no chão. Sai da posição 10 metros, sobe até a posição 11,25 metros e depois volta e chega no chão. Esse é o tempo total do movimento. Olha só, nós vamos discutir uma coisa antes de ir para o próximo item. Qual seria o tempo para que a posição seja de 10 metros? Então, vamos resolver também substituindo no sorvetão. Só que agora, em vez de usar S igual a 0, eu vou usar S igual a 10 metros. Então, vai ficar assim, ó. E aí, ao resolver essa função de segundo grau, também acho dois tempos. E como é que eu vou estudar essa situação? Ótimo, muito bom. É isso aí que você pensou. No tempo 0, que era quando eu acionei o cronômetro, esse corpo estava na posição 10 metros. Depois ele subiu e voltou. E em 1 segundo, a partir da situação inicial, ele chegou na posição 10 metros de novo. Ele chegou no chão? Não. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Qual era o tempo de subida, lembra? Isso, consulta aí, ó. O tempo para chegar no ponto mais alto era de meio segundo. Ele sai do tempo 0, em meio segundo chega no ponto mais alto e mais meio segundo chega na posição 10 metros de novo. Então, o tempo de subida e o tempo de descida para o mesmo patamar, para essa mesma posição 10 metros, é o mesmo. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Só que até o mesmo patamar. O problema está pedindo isso? Não. O problema não está pedindo isso. Então, cuidado. Não é para você achar o tempo de subida e multiplicar por 2 para achar o tempo total. Você tem que ver cada exercício. Nesse caso, ele sobe um tantinho, mas ele desce muito mais do que ele sobe. Então, o tempo total do movimento é de 2 segundos. Meio segundo para subir, 1 segundo e meio para descer. Ok? Tudo bem para esse comentário? Certo. Então, vamos continuar. E, calcule a velocidade final até chegar no chão. Então, chegar no chão, S igual a 0, a gente usou isso no item D. E agora eu já descobri o tempo, 2 segundos, vou usar no vovoteu. Então, 5 menos 10 vezes 2, eu vou ter V igual a menos 15 metros por segundo. Esse é o movimento retrógrado. Veja, está negativo porque a velocidade está contra a minha referência. Na descida, ele está indo para trás. Só que vocês já devem ter visto aí em vários outros problemas o módulo. Então, a gente fala, ele é negativo porque está contra a trajetória. O módulo continua sendo 15 metros por segundo, porque o módulo desconsidera o sinal.
Nós vamos discutir isso logo. Mas para agora, é só para você guardar essa informação. Qual é a situação? É essa aqui, ó. Ele sobe, vai até a altura máxima, desce e quando chega no chão, não chega com velocidade zero. Ele chega com uma certa velocidade que está contra a trajetória, está contra a sua referência. Por isso que ela é negativa. Ok? Mas não acabou. Não pedi, mas agora a gente vai fazer. Como que será o gráfico de posição em função do tempo, hein? E de velocidade em função do tempo? E de aceleração em função do tempo? Então vamos discutir. E aí, que tal, gente? Faltavam os gráficos, né? Então, olha, eu tenho aqui as informações do enunciado. A função horária de posição 10 mais 5t menos 5t quadrado, por causa da minha escolha de referência. E essa função é uma função de segundo grau. Então, se eu olhar no gráfico de posição em função do tempo, no tempo zero a posição é 10 metros, no tempo meio segundo a posição é 11,25 metros. Que ponto é esse, Beth? É o ponto de altura máxima. Quando eu represento, eu não estou contando qual é a trajetória do corpo. Você já sabe qual é o movimento, é só na vertical. Mas o recurso que o Descartes lindamente nos deixou de presente é poder plotar o gráfico. Então, esse ponto é o vértice da parábola, v igual a zero, onde tem inversão de sentido. Chega na altura máxima. Em 2 segundos, ele chega no S igual a zero. Função horária de velocidade, 5 menos 10t, vai permitir que a gente visualize esse gráfico. E olha só o que acontece. Até meio segundo, essa velocidade é positiva. Então, ele está indo para frente. Só que ela vai diminuindo. Então, ele vai frear. Então, é um MRV, progressivo, retardado. A partir de meio segundo, ele vai para trás, velocidade negativa, e vai aumentar. Então, vai cada vez mais rápido. Então, é um MRV, retrógrado, acelerado. E esse ponto onde v igual a zero é onde se dá a inversão do sentido. Coincide, né, com o vértice lá da parábola. E aí, o gráfico de aceleração por tempo é um gráfico que me mostra que vai ter uma mudança de velocidade e essa mudança é constante. Então, eu consigo visualizar a posição, a velocidade e a aceleração enquanto o tempo passa isoladamente. Sempre que a velocidade e a aceleração tiverem sinais diferentes, a gente vai poder ter uma inversão de sentido. Se o nosso tempo de estudo for para além do v igual a zero, a gente vai visualizar a inversão de sentido nesses gráficos. A situação real se dá na vertical, lembra? Eu comecei a resolver o problema mostrando que eu adotei o zero no chão, o corpo está saindo desse zero igual a 10 metros, ele vai fazer isso aqui, ó. Esse é o real movimento, ele sobe, chega no ponto mais alto, desce, chega no chão. Vai para frente, freando, para, depois vai para trás, acelerando. A situação inicial é essa. Então, a gente tem um movimento na vertical, mas quando eu estudo os gráficos de posição, velocidade e aceleração em função do tempo, eu consigo visualizar isoladamente cada uma dessas grandezas físicas. Certo? Alors, bon travail et au revoir. Bisous!